Antes de abrir o Instagram hoje, você pensou no que vai sentir? Ou só no que vai parecer? Porque essa obsessão não começou com você. Começou no Éden, com dois seres que tinham tudo, e ainda assim quiseram parecer mais. Adão e Eva criaram a primeira versão editada da vida humana. E o pecado que mudou tudo não foi sobre comer uma fruta. Foi sobre tentar parecer melhor do que realmente eram. Adão e Eva viviam no paraíso. Não faltava nada. Não tinha comparação. Não tinha alguém dizendo que precisavam ser diferentes. Tudo que Deus criou era suficiente. Era bonito. Era real. E mesmo assim, a serpente chegou e plantou uma semente. Não de fruta proibida, de insatisfação, de parecer como Deus. E eles ouviram, porque no fundo, o humano sempre quer parecer mais do que realmente é. Se essa história já está te incomodando, interage com o vídeo agora. A serpente não mandou comer a fruta. Ela fez uma pergunta simples. Vocês sabem que, se comerem, vão parecer como Deus? Uma pergunta foi suficiente para gerar desejo, dúvida e comparação. Antes disso, eles não sentiam necessidade de parecer mais. Depois disso, não conseguiam parar de pensar nisso. E talvez agora você também esteja pensando em como é visto. Quando comeram, a primeira coisa que sentiram não foi culpa. Foi vergonha. Eles se olharam e perceberam que estavam nus. Estavam nus antes, no mesmo lugar, e isso nunca foi um problema. Mas depois da fruta, a nudez pareceu errada. Pareceu exposição. Então costuraram folhas para se cobrir. A primeira roupa da história não foi por frio, foi por aparência. Foi para não parecerem como realmente estavam. Comenta aqui embaixo. Você já fingiu que estava bem quando não estava? Porque foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Quando Deus perguntou onde eles estavam, eles se esconderam. Não porque tinham medo de Deus, mas porque tinham medo de parecer quebrados, envergonhados e insuficientes. O instinto foi esconder, cobrir, fingir que nada tinha acontecido. Exatamente como a gente faz hoje online. Deus não precisava perguntar onde estavam. Ele sabia, mas perguntou mesmo assim. Por quê? Porque queria dar a chance de serem honestos, de parecerem o que realmente estavam. Era um convite, não uma armadilha. E eles não aceitaram. Escolheram esconder. Escolheram parecer. Porque quando você se esconde de Deus, você se esconde de você mesmo também. E isso é o maior pecado. Adão disse, eu ouvi sua voz e tive medo porque estava nu. E me escondi. Que resposta! Ele não disse, eu comi a fruta. Ele disse, eu tive medo de parecer. E foi suficiente. Porque ali estava a raiz de tudo. Não foi a fruta que condenou. Foi o medo de parecer insuficiente. E desde aquele momento, a humanidade carregou esse peso. O peso de parecer. O peso de fingir. O peso de nunca ser real. Quantas redes sociais você tem? Quantas fotos editou antes de postar? Quantas vezes deletou algo porque não pareceu o suficiente? Isso não é modernidade. É o mesmo instinto de Adão e Eva costurando folhas. A ferramenta mudou. O instinto não mudou. A gente ainda cobre o que está envergonhado. Ainda finge perfeito, enquanto por dentro está pedindo ajuda que ninguém ouve. Eva foi a primeira influenciadora da história. Ela recebeu um conteúdo da serpente, processou e compartilhou com Adão. Não foi ela que inventou o pecado. Foi a serpente que criou o conteúdo. Eva só espalhou. Igual o algoritmo hoje. A plataforma cria a narrativa de parecer mais,
e a gente espalha. Para amigos, para família, para filhos. Toda geração passa o mesmo vício de parecer. Depois que comeram, Deus fez algo que ninguém conta direito. Ele fez roupas de pele para eles. Não de folha, de pele. Isso significa que algo morreu para cobrir a vergonha que criaram. Um animal foi sacrificado. Pela primeira vez, houve morte para tapar a nudez que inventaram. E isso aponta para algo muito maior. Aponta para Jesus, que morre para cobrir o que a gente não consegue sozinha. Você está entendendo o peso disso? Deus não abandonou Adão e Eva na vergonha. Ele cobriu. Ele providenciou. Mesmo depois que eles escolheram parecer mais, mesmo depois que se esconderam, ele foi atrás. Perguntou onde estavam. Os cobriu com suas próprias mãos. Isso é graça. Justiça seria deixar eles nus para sempre. Mas Deus não fez isso. Fez roupas, mesmo sem eles merecerem. E isso muda tudo. Precisa ouvir isso. Você não precisa parecer perfeito para ser amado por Deus. Ele já te viu nu. Já te viu envergonhado. Já te viu no pior momento da sua vida. Ele não foi embora. Não te abandonou. Ele cobriu com graça o que você tentou cobrir com aparência. Isso significa que a sua versão editada não é o que ele precisa. O que ele precisa é de você real. Quebrado e tudo. Como você está agora, mesmo sendo expulsos do Éden, Adão e Eva não saíram sem esperança. Deus prometeu que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. No meio da maior tragédia da história humana, Deus plantou uma promessa. Essa promessa foi Jesus. A graça nasceu no mesmo lugar onde o pecado começou. Hoje a gente vive numa economia de aparência. Você vale pelo que parece online. Se parecer bem-sucedido, tá. Se parecer feliz, tá. Mas por trás de cada post, existe um Adão e Eva escondidos atrás de folhas. Existe vergonha. Existe solidão. E a gente não fala porque parecer fraco é o maior pecado moderno. Maior que qualquer pecado da Bíblia. Atores e cantores famosos dizem que são os mais solitários. Parecem ter tudo e por dentro estão vazios. Isso é Adão e Eva até hoje. Aparência de tudo com realidade de nada. E eles não pediram para estar assim. Foram empurrados numa cultura que diz que parecer é mais importante que ser. Uma cultura que a serpente começou e o algoritmo mantém. E a gente está no meio, sem saber como parar de parecer. A história de Adão e Eva me ensina que o pecado mais destruidor não é o mais óbvio. É o mais silencioso. O de parecer. De fingir. De cobrir. O mundo inteiro está coberto com folhas que não são reais. E debaixo de tudo isso, existe uma pessoa que só quer ser amada como está. Sem filtro, sem edição. E Deus já disse que isso tá bom. Desde o início, quando via Adão e Eva nus, e dizia, tá bom. Talvez seja a hora de você parar de parecer e começar a ser. Não online, na vida real. Com as pessoas ao redor. Com Deus. Com você mesmo. Eva não precisava aparecer mais no Éden. Adão não precisava aparecer mais. Deus os criou e disse, tá bom. Não tá ótimo. Não tá perfeito. Tá bom. E tá bom é suficiente. Você não precisa aparecer mais. Só precisa de parar de acreditar na serpente. Quando Jesus foi crucificado, ficou exposto na frente de todos. Nu na prática. Sem roupa de pele. Sem parecer. Completamente exposto.
E isso foi a maior vitória da história. Porque ele desfez o que Adão e Eva fizeram. Eles se esconderam na vergonha. Jesus ficou exposto na vergonha. Eles tentaram parecer como Deus. Jesus mostrou que Deus não precisa parecer. Ele só é. Sem filtro. Só ser. Adão e Eva. 2 nomes que todo mundo conhece. A história mais antiga da Bíblia. Mas a lição mais atual que existe. Desde eles até você, a humanidade não parou de parecer. Não parou de fingir. Não parou de se cobrir com o que não é real. Mas também não parou de receber graça. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história tocou algo real em você. Algo que você vive todo dia sem admitir. Se inscreve no canal, isso me ajuda bastante. Deixa o like. E me conta nos comentários, sua vida online é diferente da sua vida real? E por que a gente ainda se esconde tanto? Mesmo se discordar de algo que eu falei, comenta. Quero ouvir você. A maior coragem do mundo é parecer menos e ser mais. Como Deus sempre quis. Até o próximo vídeo. Lembra, você não precisa parecer. Só ser.